confrade, beleza? Gostou da corrida? Eu sou Adalto Silva, Adalto Racing, e nós vamos falar um pouquinho agora do GP da Estíria, que terminou agora há pouquinho, com a vitória do Verstappen, até com uma facilidade, como a gente tinha previsto ontem, no caso de ser uma corrida com pista seca. Não choveu. Na verdade começou a chover depois do pódio, depois que terminou a corrida começou a dar uma chuvinha lá, mas durante a corrida não choveu e então o Verstappen ganhou até com certa facilidade. Eu tinha falado ontem, se ele conseguisse 5, 6 segundos de vantagem, não teria estratégia para que fizesse ele perder a corrida, e foi isso que aconteceu. Nas voltas finais o Hamilton até deu uma tirada de pé, porque ele viu que não dava para chegar. E aí a Mercedes resolveu fazer ele fazer a volta mais rápida. Ele parou no box e fez a volta mais rápida, pelo menos salvou um pontinho aí na tabela de classificação, que um pontinho é sempre um pontinho, pode fazer diferença no final, né? Bom, então os 10 primeiros, o Verstappen no fim, por causa dessa parada final do Hamilton, o Hamilton acabou chegando 35 segundos atrás do Verstappen. Depois o Bottas, Pérez, Norris. Não sei o que aconteceu com o Norris, ele estava bem no começo da corrida, estava segurando bem a terceira posição. Nem o Bottas e o Pérez não conseguiam chegar. De repente, numa volta e meia, não sei se deu um problema no motor, ou se tirou o pé, se a equipe mandou ele segurar a onda porque ia acabar o pneu, não sei o que aconteceu. Em uma volta e meia ele perdeu as duas posições e aí depois ele manteve aquilo, né? Então eu tô meio que achando que foi a equipe que falou para ele deixar o Bottas e o Pérez passarem, para ele não acabar com os pneus e conseguir chegar naquela posição, e ele chegou fácil naquela posição, né? Apesar de ter tomado uma volta, só os 4 primeiros chegaram na mesma volta. Aí depois do Norris, o Sainz, boa corrida do Sainz, largou em 12º, e com desempenho puro foi para sexto. Muito boa corrida do Sainz. Aí tem o Leclerc, que ganhou o piloto do dia. O povo gosta disso, né? Qualquer piloto que no começo da corrida tem algum problema e vai lá para trás, depois vem recuperando posição, que é mais ou menos obrigação, né, de fazer. O povo gosta de votar para esse piloto, para ele ser o piloto do dia. Sempre acontece isso com quase qualquer piloto. Quando acontece isso, ele ganha como piloto do dia. A verdade é que o Leclerc fez uma barbeiragem na primeira volta, né, barbeiragem feia, bateu no Gasly no meio da reta, tirou o Gasly da corrida, porque explodiu o pneu do Gasly, e era logo entre a curva 1 e a curva 2, né? Na curva 2 nem é curva aquilo, mas foi nessa reta e o Gasly teve que fazer a volta inteira com o pneu arrebentado, quebrou a suspensão também, ele teve que abandonar a corrida. O que eu acho engraçado é que a FIA tem critérios diferentes, né? Porque o Leclerc acabou a corrida do Gasly, né? Ele simplesmente acabou a corrida do Gasly e ele nem foi para investigação, nada, porque a FIA imaginou que, como ele também teve que parar para trocar o bico, e aproveitou e trocou os pneus, que ele também já tinha sido punido por isso. Sim, de certa maneira ele foi punido por isso, mas ele acabou a corrida do Gasly. Então, né, acho que aí a FIA usa duas medidas para o mesmo peso, né? Que o ditado certo é esse, né? Duas medidas para dois pesos, está certo. Se você tem um peso diferente, a medida é diferente, né? Então, eu não concordo com esse. Eu acho até que o Leclerc não devia ser punido. Eu sou, assim, de cada 10 punições que a FIA dá, eu sou contra 9 delas. Eu acho que ele está certo, não puniu, mas em outras circunstâncias teria punido, entendeu? Se fosse numa curva, numa dividida, eles teriam punido. Ali foi uma dividida também, né? O Leclerc bateu atrás do Gasly no meio da reta, estavam os dois em aceleração. Então, eu acho errado, e para mim o melhor da corrida foi o Verstappen, que dominou o final de semana inteiro,
dominou a classificação, dominou a corrida, passeou, né? Foi um passeio do Verstappen. Para mim ele foi o melhor, assim, sem nenhuma dúvida. Ídolo Stroll em oitavo, não choveu, mas boa corrida do ídolo também. Né? Depois o Alonso, corrida boa do Alonso. O carro dele é limitado, como a gente falou ontem, mas foi uma boa corrida dele, né? Não dá para dizer que foi uma corrida ruim. Depois o Tsunoda, finalmente, o Tsunoda aí marcando ponto, fazendo uma corrida normal, né? Nada demais. Mas se o Tsunoda chegou em décimo, o Gasly tinha chance ali de chegar em quinto, sexto, entendeu? Provavelmente na frente das Ferraris. Depois a gente vai para os outros, né? Sumiu aqui, peraí. Muita calma que eu faço um negócio sem edição, ao vivo, sem script. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui, porque deu um pauzinho aqui. Achei. Depois o Kimi Raikkonen, Vettel, Ricardo, 13º só, ruinzinho, né? Ocon 14º, depois os que chegam atrás mesmo, né? Giovinazzi, Schumacher, Lafitte, Mazepin, o Russell, uma pena também, né? O Russell fazendo um corridão, ia marcar os primeiros pontos para Williams, super corrida, e aí acontece aquele problema com ele, primeiro no box, né? Que precisou colocar ar ali no sistema e depois provavelmente tinha algum vazamento no sistema hidráulico e ele teve que parar. Uma pena, um azar tremendo, né? É isso aí. Acontece, a coisa de corrida, automobilismo é assim mesmo, né? O Jack Stewart sempre falava, né? Naquela época era muito pior que agora, mas ele falava que o automobilismo é assim, é uma alegria para cada 10 tristezas, né? Hoje não está tão assim, mas ainda acontecem essas coisas, né? Vamos falar agora da classificação do campeonato, né? Verstappen abriu 12 pontos, né? Não é mole não, são 12 pontos, se bem que não é muita coisa, dá para tirar isso até com uma certa facilidade aí. 2 corridas que o Hamilton ganhar, não, desculpa, não são 12 pontos, são 18 pontos. Já são aí 2 corridas que o Verstappen tem de folga, ele chegando em segundo, o Hamilton ganhando, ele ainda mantém a primeira colocação na tabela. O Pérez em terceiro, já está 10 pontos na frente, só 10 pontos na frente do Norris, né? Norris 86 pontos. Depois o Bottas com 74, 12 pontos atrás do Norris, né? Depois as 2 Ferrari, o Leclerc e o Sainz já está 8 pontos só atrás do Leclerc. Depois o Gasly, que hoje não marcou ponto, aí vem o Ricardo, Vettel, depois Alonso, Stroll, Ocon, Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Schumacher, Mazepin e Lafitte. No campeonato de construtores, a Honda abriu agora 252 pontos contra 212, né? Não é uma diferença absurda, são 40 pontos, não, é uma diferença que é tirável, né? Tem muita corrida ainda, mas já começa a preocupar um pouco a Mercedes, né? 40 pontos, a Mercedes já não lembra disso em campeonato de construtores, eu acho que desde 2013, né? Quando começou a era híbrida em 2014, eu não lembro da Mercedes ter ficado atrás nos construtores, ainda mais 40 pontos. McLaren 120 em terceiro lugar contra 108 da Mercedes, 12 pontos, pouca diferença também, mas o Ricardo não está ajudando, o Ricardo precisa melhorar, né? Tá ruim a coisa para ele. Grande parte desses pontos aí é do Norris, né? O Ricardo precisa vir para cima, precisa entender o carro e precisa vir para cima, senão vai ficar ruim para ele a situação, né? Que mais a gente podia falar sobre o campeonato?
Eu queria falar uma coisa é, sobre o carro da Red Bull e o carro da Mercedes. Né? Tem uma diferença básica aí que é difícil entender por que o segundo piloto da Red Bull ele tem tanta dificuldade em guiar esse carro. Esse carro ele tem um problema de entrada de curva há 2 anos, desde 2019. É um problema que as outras equipes quase não tinham, principalmente a Mercedes. Né? A Red Bull ela tem um pacote aerodinâmico que o carro sempre teve muita dificuldade em entrada de curva. O Verstappen acostumou com isso, porque ele vem guiando um carro assim desde 2019. Então ele guiou o carro assim em 2019 e 2020. Agora em 2021, com esse pacote aerodinâmico novo, né, com o assoalho mais estreito atrás e com o difusor menor, esse problema de entrada de curva foi para todas as outras equipes. Né? Então está todo mundo com muita dificuldade de guiar o carro e o companheiro de equipe também. O Sérgio Pérez não tinha esse problema também quando ele guiava na Force India e depois na Racing Point. Né? Então o Verstappen está acostumado a guiar o carro assim, ele já pegou a manha do carro com essa dificuldade, entendeu? Então por isso que ele também, além do carro da Red Bull tá bem e tá com um motor muito bom, tá com o motor ali com a Mercedes, ele já tem a manha desse problema do carro. Então ele destrói os companheiros de equipe muito por causa disso. Né? Enquanto o Hamilton, o Bottas, o Norris, todos eles não tinham esse problema antes. Então eles estão se acostumando ainda a guiar o carro de uma maneira diferente, principalmente a entrada de curva. Bom, é isso. A semana que vem nós vamos ter corrida de novo na Áustria. A diferença é que os pneus Pirelli vão ser mais macios ainda, ou seja, o pneu macio, o vermelho, basicamente ninguém vai usar na corrida. Né? Na classificação sim, principalmente no Q3, mas se esses pneus de hoje, né, já eram um pouquinho mais duros que o pneu do próximo final de semana e quase ninguém usou o pneu vermelho, o Hamilton colocou para fazer a melhor volta só, né, e alguns que tiveram que largar com ele e tiveram dificuldade, na semana que vem ninguém vai usar. Né? Então é isso. Eu acho que o Verstappen continua sendo favorito para a semana que vem, e a Mercedes tem pouco tempo, né? Como tinha pouco tempo essa semana, para tentar recuperar. Bom, vamos ver o que acontece. Nunca vamos menosprezar a Mercedes, nunca vamos menosprezar o Hamilton, porque é uma dupla que, né, vem provando há muitos anos que é uma dupla campeã, então não dá para menosprezar. Mas eu acho que o Max é favorito de novo, a não ser que chova, né? Porque aí você já sabe a minha opinião. Se chover, para mim, o Hamilton que é o favorito. Tá bom? Obrigado pelo joinha, obrigado por se inscrever. A gente se vê terça-feira no Loucos. Bom domingo, se cuida. Um abraço.